Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o doutor em psicanálise, psicoterapeuta, neurocientista, conselheiro em dependência química e álcool, atuando na área de dependência química há 18 anos. Leonardo Magueta aqui com a gente. Leonardo, tudo bem? Prazer ter você aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui no Vitrine Alternativa para contar um pouco do seu trabalho, mas especialmente também da sua história. Tudo bem, Leonardo? Beleza. Boa noite. Pedir para você se aproximar um pouquinho mais, aí, para o som ficar legal. Boa noite, Isso. André. Eu que agradeço, né, pelo convite, pela abertura de poder apresentar um pouco mais esse trabalho sobre dependência, né, e juntamente este trabalho, uma história Sim. que vem antes desse trabalho. Eu costumo dizer, André, que tratar a dependência é algo muito profundo e muito complexo e muito além do que as pessoas possam imaginar. Sim. As pessoas acreditam que o problema exclusivo é a droga, é o álcool. Isso daí é o menor do problema. Uhum. E com a minha experiência, vai ajudar muito esse processo de tratamento, porque daí vem a experiência, a parte técnica, né, a parte científica, os Uhum. conhecimentos, juntando todo este processo, favorece muito mais um tratamento. Então, é, eu tenho certeza que hoje a gente vai poder falar um pouco mais disso de uma maneira aberta, Uhum. quebrando alguns paradigmas, alguns termos pejorativos que é usado. Sim, Ah, importante. dependente químico é fraco, não tem força de vontade, é sem vergonhice. Não, isso daí é uma frase antiga, são colocações errôneas sobre Uhum. essa situação. E quando a pessoa entende, fica muito mais claro o que é tratar a dependência. Porque quando a gente fala do Leonardo Magueta, especialista aí em psicanálise, principalmente na parte de atendimento a pessoas com dependência química, doutor em Exatamente. psicanálise, Isso, psicoterapeuta, isso. não conhece a história do Leonardo lá atrás. Conta um pouquinho pra gente, Leonardo. Bom, vamos lá, André. Eu sou um dependente sem o uso de drogas há 16 anos. E eu tenho uma história muito profunda com a dependência. Eu começo muito jovem, em torno dos 12, 13 anos de idade, conhecendo cannabis, álcool, que é a porta de entrada praticamente de todas elas. E com o tempo isso vai evoluindo. Eu sou um cara que eu brinco que são poucas as drogas que eu não experimentei. Uhum. Poucas. Do que falar de droga assim eu conheço. E o final dessa história, entre aspas, um final, né? Eu tô com 21 anos de idade já, com sérios problemas. Fiz uma mudança geográfica daqui da cidade de Sorocaba para Belém do Pará, na intenção de interromper. Consegui interromper por um tempo a química, mas eu não via a dependência como um transtorno. Eu não tinha essa visão. E rapidamente lá voltou a se instalar. Eu perdi o controle na vida também lá e voltei para cá. E aos 21 anos de idade, eu tenho a minha primeira internação, totalmente falido, totalmente cansado de usar, sem esperança nenhuma, só que muito jovem. E resumindo essa história, foram 5 internações quase que consecutivas, as duas últimas só que dá um espaço maior. E a última internação foi no ano de 2010. Eu estava em situação de rua, a minha família não me aceitava mais dentro de casa por todo o processo. E pesando 60 quilos, dormindo debaixo de ponte, dentro de construção, andando em linha de trem, pedindo dinheiro em semáforo, aquela coisa maluca de quem está Uhum. em situação de rua. E ali aconteceu uma situação muito forte, André, que eu fui fazer o uso, foi assim, como era a minha quarta tentativa, né? Eu caí depois da quarta internação, eu falei, chega, eu vou morrer usando. Eu decidi morrer usando. Eu já tinha alguns cursos de dependência química nessa época, já tinha trabalhado como monitor, conselheiro dentro de clínicas, mas tudo isso não foi válido. E aí eu já estava uns 2 meses mais ou menos na rua. Eu peguei o crack, eu estava fumando crack nessa época, desci para debaixo de uma ponte e comecei a chorar. E falando em voz alta, Deus, se você existe, me tira daqui. Porque se depender de mim, eu vou morrer. Eu escolhi morrer usando. E eu fiz o E mesmo uso. assim você pediu ajuda. Sim, eu não aguentava mais. Na verdade, a hora que eu vi a morte, eu assustei. A hora que eu me vi com 50 e poucos quilos, com o olho fundo, um buraco aqui, eu falei, cara, eu tô morrendo mesmo, eu vou morrer se eu continuar. E aí
aconteceu essa situação e recordando uma situação, há um ano atrás, eu já tinha recaído, já estava em situação de rua, Um ano antes desse, um né? ano antes. E eu fui preso pelo roubo de 3 edredons. Eu roubei 3 edredons numa caçamba de um carro, saí vender, fui pego em flagrante e fui preso por isso. Não sou ladrão, não sou bandido, mas a fissura era tão forte que foi a única alternativa que eu encontrei naquele momento. E quando eu fui preso, o meu pai, ele é um advogado, jornalista, inclusive, Olha só. e ele falou assim, ó, acabou, cara. Eu não quero ver você nem pintado de ouro. Isso há um ano atrás. E durante um ano eu fiquei limpo. Eu fui preso, eu saí da cadeia, fui para uma clínica e comecei a morar dentro de clínica para poder me distanciar do uso das drogas e do álcool e consegui ficar exatamente um ano. E aí recaí, que foi essa que eu tô contando. E nessa eu desisti. E quando eu me vi morrendo, eu fui para debaixo dessa ponte e eu comecei a pedir ajuda para Deus. Falei, se você existe, me tira. Me mostra, porque se for por mim eu vou morrer. Acabou o uso, eu saí debaixo dessa ponte, eu subi a avenida. Assim que fechou o primeiro semáforo, eu fui num carro, era meu pai. Ah, na hora ele já parou o carro em cima da guia e falou: Cara, meu, olha pra você, velho. E fazia um ano que a gente não se via. Um ano que a gente não trocava porque eu tinha sido preso. Ele falou que não Cara, queria. é de arrepiar, hein? E aí ele falou: Meu, olha pra você, cara. Puta, esse não é meu filho, meu. Não é meu filho. Meu filho é inteligente. Ele mentiu um pouquinho. Meu filho é bonito. Meu filho é bonito. Meu filho é inteligente, forte, toca violão, canta, ajuda as pessoas. Esse cara aqui não é o meu filho. Quer ajuda? Quero ajuda. Mas mesmo assim, ele não me levou para casa esse dia, porque eu tinha um problema com a esposa dele não me aceitava dentro de casa, ele tinha outros filhos também. Uhum. Eu passei mais um dia na rua e no dia seguinte eu pedi ajuda. Eu fiz parte de um grupo que se chama Narcóticos Anônimos. Sim. E eu tinha um cara lá que era que eu tinha como um padrinho. E foi para esse cara que eu liguei. Ó, tô em tal lugar, eu quero ajuda, vocês vão me ajudar? Vamos. E aí aconteceu a minha internação dia 18 de fevereiro de 2010. E desde então, eu cessei o uso das drogas e do álcool. Então, resumidamente, esse é um passado, né? Eu contei uma parte do uso, é muito mais profundo Com do que isso. certeza, com certeza. Os acontecimentos em uso e aonde foi interrompido. Então, com 25 anos de idade, eu tenho 41 atualmente, com 25 anos de idade, em 2010, foi zerado e ali eu recomecei a minha história com uma troca de... Eu não tinha uma troca de roupa, eu não tinha um documento, eu pesava 50 e poucos quilos e eu sobrevivi dentro de uma clínica por doação desses companheiros. A própria clínica me ajudava em algumas coisas e ali eu comecei toda a minha história eh, de uma nova maneira de viver, de um jeito novo. Uhum. Só que assim, é uma virada de chave assim completa. Com certeza, eu imagino. A virada de chave partiu de você, né? Para você começar toda essa recuperação. Agora, Leonardo, acredito eu que você percebeu isso nas clínicas de dependência, muitas pessoas, muitos casos semelhantes ao seu, não sei se pior. Sim. Como é que foi conviver também com essas pessoas e observar também essas pessoas nesse período em que você estava limpo, né? Como é que foi isso pra você? Você diz quando eu me internei? Isso, de ver outras pessoas também. Porque eu tenho um primo que é psicólogo, e eu, como Uhum. jornalista, já tive oportunidade também de frequentar casas terapêuticas, sítios, Sim, chácaras, em que as pessoas tinham a recuperação. Entrevistar essas pessoas. sim, E a gente observa histórias bizarras. sim, sim. O quanto essas histórias bizarras te chamou a atenção e te alertou também quanto a isso. Existem histórias de todos os jeitos possíveis dentro de clínicas. Aquelas mais cabeludas possíveis e aquelas que não são tantas assim. É, com o tempo dentro de clínica, André, eu entendi que eu não levava ninguém dali. Eu só levava eu mesmo. Eu até olhava para alguns casos para poder entender alguns pontos, algumas coisas sobre a dependência, ou pessoas que já tinham tido outras internações para poder me ajudar no meu processo, isso Uhum. sim. Mas eu cheguei num nível de dependência muito forte.
É muito forte. A gente costuma dizer que a dependência é a doença do ainda. Ah, você não foi pra rua ainda. Você não foi preso ainda. E eu fui indo, e foi acontecendo coisas assim que, meu Deus do céu, cara. Eu falei, como assim? Né? Eu fui preso, morei na rua. E eu Você venho de. brincou aqui até antes da entrevista que você só não morreu. Exatamente. Eu brinco que até da morte eu consegui dar um jeito. Quando ela veio perguntar, é você? Eu falei, não, é o outro. E ó, corri e consegui. Mas essas experiências, elas ajudam na seguinte questão. Ali você fala de coisas que as outras pessoas também passaram. Então o julgamento não é tão grande, o acolhimento é maior, você se sente parte. Opa, peraí, eu não sou um ET. Existem outras pessoas que também estão passando por esse processo. Então, lá você tem o que deve fazer e também o que não deve. O que você pode aprender e também o que você vai descartar. Tá. Leonardo, você hoje tem o seu trabalho, a gente já vai entrar nessa parte da Ótimo. psicanálise, que é muito importante também, eu quero ouvir, evidentemente, Uhum. mas hoje contar também dessa sua recuperação, que hoje você é pai, Exato. tem uma esposa, uma companheira, tem um trabalho, Exato. fala um pouco de hoje como é o Leonardo depois de tudo isso, né? Até Eu, pra mostrar como exemplo da sua história, né? tá, eu, Pra quem passou perto da morte, como está hoje, né? quando a pessoa entender, André, que se tratar de dependência não é só interromper o uso da droga, ela vai se tornar um ser humano muito melhor de uma forma que nem ela imagina. Então eu vou te contar alguns pontos. Antes da droga, eu fui formada, a minha personalidade, eu venho de pais separados, fiquei sem a presença materna, morei com tia, morei com vó, e tudo isso foi criando rejeição, abandono, desamor. Eu tinha um padrão de vitimismo muito forte. Coitado de mim, por que que a minha vida é assim? Poxa, por que que todos os meus primos têm pai e mãe e eu não tenho? E quando a droga chega na vida de um indivíduo desse perfil, a droga, ela anestesia tudo isso. A droga, ela é uma válvula de escape. A droga é um alívio imediato. E quanto mais eu sentia isso, mais eu me drogava. Mais eu sentia isso, mais eu me drogava. Por que que eu estou dizendo isso? Porque uma pessoa que quer se recuperar, ela vai ter que fazer um tratamento muito profundo. Tanto que, indo até um pouquinho além, a dependência pela Organização Mundial da Saúde, ela é classificada como um transtorno de uso de substâncias. Não é o uso da droga. É um transtorno biopsicossocial multifatorial. E é aí que acontece o tratamento. Então, quando eu parava de usar, se eu voltasse a esse processo de vitimização, era automático. Eu já ia para o uso. E aí eu ia usar e não entendia nada. Mas como assim? Fiquei 6 meses internado, eu não queria mais usar. Por que que isso aconteceu? E através dos processos eu fui entendendo que eu tinha que tratar o além do interromper. Eu tinha que tratar de coisas mais profundas. Então, hoje, bom, eu vou falar mais uma coisinha. Dependentes que estão em planos de tratamento de verdade, não que interromperam só. Existe o Uhum. cara que interrompe, e existe o cara que interrompe e se trata. Tratamento psicológico, Sim. psicoterapia, possíveis medicações diante de alguns transtornos. Bom, esse cara, ele vai ser melhor até do que muito ser humano que nem teve problema com droga. Por que isso? Porque se ele não trata esse vitimismo, essa rejeição, esse abandono, ele volta a usar. E se ele volta a usar, ele tem uma predisposição por detrás disso. Ele perde o controle da vida dele. Ele é forçado a uma mudança. Ele é forçado a uma transformação para que ele possa obter uma qualidade de vida. E isso é fantástico. Uhum. Então, da desgraça que a dependência foi um dia, se tornou uma graça. Porque você se liberta não só da droga, você se liberta das prisões internas. E, de novo, isso é só uma parte do processo. E hoje eu sou pai, provedor da minha casa, um ótimo profissional, atuo em 3 clínicas, atualmente eu estou em 3 clínicas como palestrante, faço atendimento online, faço atendimento presencial, tenho o meu consultório, atendo fora do Brasil. Olha só. Só para você ter uma noção, eu tenho paciente nos Estados Unidos, no Japão, eu tenho paciente em Portugal. Enfim, eu sou um cara completamente diferente. Então, o orgulho de eu olhar para quem eu me tornei devido à dependência não está escrito. É fora
do comum. Porque você cria habilidades, você fica mais sensível na seguinte questão. André, eu conheci de perto o que é viver aprisionado. O que é falar, meu, eu não posso fazer isso e faz. O que é falar, não, não dá, meu, e eu faço. Então, a sensação da liberdade hoje é maior. Eu senti o que é a dor na alma de estar dentro de construção, em linha de trem escuro, sozinho, paranoico, e aquela dor insuportável. Hoje, a sensação do amor é fantástica. Porque você sabe, tem uma frase que diz que só se conhece a luz quem passou pela escuridão. Uhum. Porque você sentiu na alma cada situação. É muito interessante, Leonardo, porque eu tive a oportunidade de estudar filosofia um pouco também, né, filosofia do autoconhecimento, Sim. e a gente fala muito da questão dentro da filosofia. A gente tá no mundo dual, que para conhecer, parafraseando você, para conhecer o nosso lado luz, você tem que conhecer o lado sombra. E Exatamente. no fundo a gente vai achar o equilíbrio. A gente vai navegar em determinados momentos entre os dois lados, mas você só vai achar o equilíbrio quando você for aos dois extremos. Exatamente. Da euforia à tristeza mais profunda. Aí Exatamente. você vai achar o equilíbrio do que é o Concordo. perfeito. E aí que entra o tratamento, no caso, para dependência química, porque você foi algo muito além da dependência química. Exato. É algo que é a base, é a raiz que traz o problema. Sim. O quanto achar o equilíbrio entre os sentimentos é fundamental e o quanto a psicanálise, como psicoterapeuta, isso é importante. É fundamental. Tanto que eu entro nos estudos de psicanálise, de psicoterapia e de neurociência, na neuroplasticidade, para favorecer o primeiro curso que é do aconselhamento em dependência química. O aconselhamento em dependência química e álcool, ele é uma abordagem especializada para dependência. Lá você aprende que a dependência é um transtorno mental, né? Existem critérios para eu fazer essa avaliação. Todo mundo que usa droga tem esse transtorno? Tem, só que daí tem o transtorno leve, tem o transtorno moderado e tem o transtorno grave, que é o meu e de muitos. O grave, ele tem uma profundidade muito maior. O leve, as pessoas, o que é um transtorno leve? É aquele que toma uma cervejinha de vez em quando. Isso é leve. O que é o moderado? É aquele que já usa com mais frequência, tanto álcool ou qualquer outra substância, possivelmente já pode até ter uma dependência orgânica, já trazendo alguns prejuízos. Pô, o cara fica de ressaca o final de semana, bebe o final de semana inteiro, fica de ressaca, na segunda ele não vai trabalhar. Sim. Isso Acaba já é um. impactando a vida, né? Exato, é o transtorno moderado. E o transtorno grave é a perda de controle total da vida. Tá. Todo mundo tem o transtorno de uso de substância grave? Não. É a minoria até. Vão ficar, muitos que foram leve vão para moderado. No moderado, alguns vão retornar a ser leve e alguns dos moderados vão se tornar grave. E isso precisa de um estudo. Então, no aconselhamento em dependência química, a gente conhece tudo sobre isso. Nós temos terapias lá que se chama treinamento de habilidade social. Eu vou ajudar a pessoa a falar não, a recusar a bebida, vou para ela aprender a falar sobre os sentimentos dela, ela iniciar uma conversação, eu vou fazer entrevista motivacional, eu vou trabalhar com estágios de motivação. Então é uma abordagem muito focada no transtorno. Com o tempo, eu comecei a entender que eu precisava mais. E aí veio a psicanálise, né? Porque antes do transtorno de uso de substâncias ser um transtorno biopsicossocial, existiam 4 modelos de doença. O primeiro modelo é o da doença, é aquele hereditário. O indivíduo ele já nasce com uma predisposição. O segundo modelo é o modelo familiar, família muito desestruturada. Terceiro modelo, o psicanalítico. E o quarto modelo é o comportamental. O que eles fizeram? Pegaram esses 4 modelos e transformaram em biopsicossocial. Os 4 se tornou um só dentro do biopsicossocial. E dentro disso, na psicanálise, eu vou a fundo no pai, na mãe, que é uma porcentagem básica. 60 a 70% dos dependentes apresentam uma má relação com a figura paterna. A figura de limite, a figura de segurança é batata. Eu começo a conversar, tem uma dificuldade ali. A droga e o álcool entra nesse lugar.
Então, por não ter o limite, por não ter essa segurança, por não ter aquela sensação de autoafirmação que a figura masculina passa para o filho, se encontra na droga. As pessoas nem sabem, nem imaginam disso. Sim. Quando eu vou tratar de um dependente, eu vou tratar dessa relação com ele na psicanálise. Na psicoterapia, a gente vai tratar mais a parte comportamental, né? O pensamento forma o sentimento forma o comportamento. O comportamento de uso começa lá no pensamento, nas crenças. Então, como eu falei, vitimismo, rejeição, abandono, tem que tratar isso daí para mudar o comportamento. Isso que eu ia te perguntar, Leonardo, qual o principal fator? Você falou de 70%, né? E a Ses- figura 60%. Paterno de 60% a 70%. 60 a 70%. É o maior caso, são os casos mais frequentes de pessoas que começam Não. a ter a dependência química. Quais são os casos mais frequentes que você identifica? Porque tem muita gente que está passando por isso ou conhece Sim, alguém sim. e não sabe como isso começou ou por onde começar o tratamento. Então Então, acho que é importante você sim, é esclarecer. legal. É uma resposta muito complexa, André, porque pode existir fatores biológicos, pode existir fatores psicológicos, Uhum. pode existir fatores sociais. Não exclusivamente todo dependente vai ter esse problema com a Tá. figura paterna, mas uma boa parte apresenta isso. Então, vou te contar algo mais profundo. Uma pessoa que tem algum tipo de transtorno mental, depressão, bipolaridade, ó, um clássico, TDAH. Hum. Cara, quando ele encontra a droga, ele encontra a solução da vida dele. Olha só, então por ter um transtorno, tem contato com a droga alivia isso. A depressão, ela é a queda de endorfina, né? Ela tem a causa pensamentos, muitos pensamentos negativos. Esses pensamentos deixam de produzir a endorfina. A endorfina é a alegria, a felicidade. Sim. Quando você usa uma carreira de cocaína, faz assim na endorfina. A pessoa volta. O TDAH, pensamento muito acelerado por causa da noradrenalina. Quando cheira a cocaína, o pensamento desacelera. O cara que é bipolar, ele tá ali em fase mania, né, com medo, inseguro, sempre desconfiado. Quando ele usa a maconha, alivia. Então, não tem uma coisa exata. De novo, o transtorno é encarado como biopsicossocial. Existem fatores que podem facilitar isso? Sim. Se a gente vê a família com muitas brigas envolvendo dentro de uma favela, tudo para dar em droga. Sim, com Concorda? certeza. Né? Se a gente vê um fator genético, biológico, disfunção em outros transtornos e tem aproximação com o uso, vai favorecer. Então, não Uhum. uma coisa exata, mas alguns pontos a gente entende que se encaixam. De qualquer forma, 60%, 60 a 70% das pessoas têm essa relação com o pai, é um sinal de que falta estrutura familiar. Quando a gente fala, então, e até como jornalista é interessante eu saber essa Sim. parte técnica, porque muitas vezes a gente fala, a gente vai dar uma opinião, roubou, cometeu um crime, tá no mundo das drogas, falta estrutura familiar. Não estamos errados de falar isso. Não, não, não. É como eu te disse, não que seja um Sim, exclusivo, claro, claro. mas que isso tem uma ligação forte, fato. Eu tenho uma visão. Pai e mãe é base, cara. Pai e mãe é base. Se pai e mãe não funciona, e a pessoa já tem uma predisposição, tem tudo para dar errado com droga e álcool. Ou então pai e mãe é base. Por mais que não tenha predisposição, se a base não tá funcional, perigoso dar ruim. Quando o pai e a mãe vê o filho nas drogas, filho que rouba pra comprar droga e fala, aonde é que eu errei? Exato, Em algum lugar ele errou. Os exato. E pais erraram. a gente chama isso de codependência. A codependência é o familiar que começa a adoecer pelo dependente. E o que começa a acontecer? O familiar, ele vai ficando confuso, ele vai ficando cheio de insegurança, ele vai ficando com medo, excesso de pensamentos a todo momento, assim como esse, se culpa. Aonde que eu errei? O que eu fiz? E não tem erro de ninguém, não é isso. Até quando eu falo de pai e mãe, que pai ou mãe que acorda e fala assim, vou doar o meu pior para os meus filhos? Nenhum, cara. Não existe, só a não ser que seja um psicopata. Uhum. Mas fora isso, não. Eles erraram sem saber que erraram, mas acabou tendo uma realidade. Então, eh, a família é essencial no tratamento do dependente. No aconselhamento, olha que interessante, na psicanálise, na psicoterapia,
eu não faço atendimento familiar. Se eu atendo você, eu não atendo mais nenhum parente seu. Uhum. No aconselhamento, eu sou obrigado a atender o familiar. Porque se eu não ajudar o familiar a entender esse processo, a curar essas feridas ali, quando o dependente entra em tratamento, essas feridas do familiar acionam de novo a dependência. Tipo, o cara tá se recuperando, ele sai de casa, aí ele vai pra igreja, ele demora uns 5 minutinhos a mais, volta, a família já tá desesperada. Meu Deus, onde você estava? O que você estava fazendo? Porque ela tem uma ferida ali que ela passou várias vezes, né? E essa ferida dela, o dependente fala: "Pô, eu estava na igreja". Aí acontece uma, acontece chega uma hora o cara fala: "Ah, você quer saber? Tá desconfiando? Volta". Ele volta aos seus velhos padrões. Então, assim, a família é essencial no tratamento do dependente, não só pelo dependente. Família que não se trata, André, fica adoecida, sofre, morde uma corrente, porque fica com as feridas tudo aberto e começa a migrar para outras áreas da vida, com outros filhos, com outros parentes. "Oh, não, já vai me passar para trás", Uhum. porque existem feridas da dependência. E essas pessoas são chamadas de codependentes. E para fechar isso do codependente, o codependente, ele deixa de viver a vida dele para salvar a vida do dependente. Ele anula a vida dele para salvar o dependente. Aí é a codependência total. Cara, isso é um assunto muito profundo, porque não é só você tratar então do dependente, é tratar de todo um Exato, contexto, ao redor, né? exato. E faz isso toda a diferença. Agora, quantas pessoas, casos de pessoas que realmente procuraram ajuda, tiveram recaída, se essas recaídas são normais, ou é preciso um processo demorado, como o seu caso de 5 internações, Exato. de uma experiência de ser preso, de chegar no fundo do poço e cavar mais um pouco para ver se chegava Isso. mais no fundo, se é só assim que a pessoa vai sair, como é que funciona na maioria dos casos, hein, Leonardo? Cara, ótima pergunta. Sensacional essa pergunta. Eu fiz uma live ontem falando sobre o processo com outro profissional da área. O tema da live era assim: dá para tratar um dependente mesmo ele usando as drogas? Porque a ideia antiga, André, é que precisa de abstinência total e ponto e acabou. E aí, tudo interna, tudo interna, tudo interna. Nem tudo é caso de internação. E dentro desse processo, a dependência, como, de novo, eu vou reforçar isso a todo momento para você, como um transtorno bio, outros transtornos, disfunções químicas no sistema de recompensa cerebral, tomada de decisão muito tempo alterada, não está funcionando, massa branca do cérebro diminuiu, psico, culpa, vergonha, medo, inseguranças, traumas, infância, pai, mãe, social, família, trabalho. Até fazer esses ajustes leva um tempo. Então, quem acredita só em abstinência total, que o intuito é a abstinência total, mas quer só com a abstinência total, não dá certo. E o processo de o que que é uma recaída, André? Nós, os profissionais, classificamos a recaída quando o indivíduo para de usar, constrói um novo estilo de vida. E nesse novo estilo de vida, ele se permanece sem o uso. Passou um tempo, ele teve um deslize. Isso não é recaída, isso é lapso. Aí ele teve outro deslize, um novo lapso. Aí esse lapso começa a evoluir. O organismo volta a ficar dependente, começa a usar com mais frequência, o sistema social familiar começa a criar confusão, o psicológico do cara fica ruim e ele volta aos velhos padrões dele de uso. Isso é uma recaída. Inicialmente é volta ao uso ou lapso. A volta ao uso ou lapso faz parte do processo. Não tem como. Como a gente está tratando bio, psicossocial, até ajustar isso leva um tempo. Então eu estou tratando do bio, ajudo o cara a sair da depressão. Indico ele para um psiquiatra, entramos com as medicações, faço a psicoterapia com ele. Na psicoterapia eu ajudo ele a entender determinados gatilhos, cuidando dos traumas dele. No sistema social a gente ajuda ele a estruturar de novo a rotina dele, só que passa um ponto despercebido. Que não dá para saber da história Uhum. de uma pessoa em poucas sessões, não dá para fazer todo esse ajuste medicamentoso em tão pouco tempo. E quando vê alguma situação, leva o indivíduo de novo para o uso. Só que isso não é fracasso. As pessoas encaram isso como fracasso. Eu, como profissional, não. Eu encaro isso como parte do processo que está sendo sinalizado algo
que não está sendo visto e a gente precisa ter um pouco mais de cuidado e vamos ajustar isso. Para mim, isso é material para ajudar o indivíduo a realmente alcançar a abstinência total. Só que a ideia é, não, tem que ter abstinência total. E às vezes isso pode até prejudicar. Leva um cara em abstinência total, não trata da depressão, não trata dos traumas, o cara fica doido, fica maluco, se enforca, se mata. Então não, a abstinência total é um processo, é uma consequência de um caminho que vai acontecer e neste caminho, alguns conseguem de uma vez? Consegue, Uhum. mas você pode perguntar, a maioria dos dependentes vão ter 2 tentativas, 3 tentativas, 5 tentativas, 10 tentativas, e aí conseguiram a abstinência total. Por quê? Porque foi um Foi processo. tratado. É. Mas é uma ideia muito pequena essa de, Cara. "Ah, não pode, não vai acontecer nunca mais", não é, infelizmente não é uma Porque você verdade. tem várias facetas de um mesmo assunto. Se o problema é uma questão Ixi, de depressão, a depressão pode vir por vários fatores. Se você exato, tratou um deles, tem um outro fator que leva à depressão, que vai levar você ao uso da droga. exato, Então é um círculo vicioso. exato. É muito difícil. Então é interessante você falar desse tipo do processo, porque muita gente encara realmente como fracasso, né? Não, e não é fracasso, é como eu te disse, é um processo profundo, é um processo muito além do que as pessoas imaginam. Olha só, André, eu vou te contar uma coisa. O cara que se tornou dependente, que tem o transtorno de uso de substâncias grave, é um cara que está usando, ele cria uma base, ele tem uma predisposição. A parte neurobiológica, o cara não alcança mais a sensação de prazer. Isso é dependência. Uhum. Vou te fazer uma pergunta. Quando o cara toma uma, quando o cara cheira uma carreira, quando o cara fuma algo e não encontra prazer naquela primeira dose, o que que ele faz? Ah, vou pra uma coisa mais forte. Ele quer de novo, e talvez até mais forte, mas ele quer, ele quer. Isso é uma compulsão física, o organismo está pedindo prazer junto a uma obsessão mental, quero mais, quero mais. Tô jogando, vou jogar mais. Tô bebendo, vou beber mais. Tô cheirando, vou cheirar mais. Isso é a predisposição. E essa profundidade as pessoas não entendem. Todo mundo que toma cerveja se torna um alcoólatra? Um alcoolista, né? Nem usa mais o termo alcoólatra. Se torna um alcoolista? Não. Por quê? Porque não tem a predisposição, não Uhum. desenvolve. O dependente desenvolveu. E através disso, isso aqui se chama, é o nosso pré-frontal. Sim. É o nosso córtex central, a nossa tomada de decisão. O cara usou tanta substância por causa dessa predisposição, usou, que ele foi alterando esse córtex. Tem uma massa branca no nosso cérebro ligada ao córtex central. Essa massa branca vai enfraquecendo. A tomada de decisão do cara para de funcionar. Por isso que o cara deixa a família de lado. Por isso que o cara vende o relógio dele para usar. Por isso que o cara vai pra rua. E lógico, cada droga atua de uma maneira, E é né? possível recuperar A isso? tomada de decisão, com certeza. Só que demora. Tanto que nos primeiros anos, o que que a gente faz? Estrutura o paciente com situações, com lugares, com ambientes, com novas amizades, para não colocar ele em nenhuma situação de risco. Porque se ele entrar numa situação de risco, a tomada de decisão não está funcionando. Ele vai agir muito mais na emoção do que na razão. O dependente, ele não usa mais por prazer. Ele está em sofrimento total. Ele está vivendo barbaridades que só ele sabe. Ele usa para fugir da realidade. Ele usa para anestesiar as dores dele. Então, se colocar ele em situações de risco, a tomada de decisão não está funcionando. E eu explico isso para as famílias ficam assim comigo: "Ah, nossa, eu achava que era sem vergonhice. Eu achava que é falta de vergonha na cara. Eu achava que era só ter boa vontade". Quando elas começam a me escutar e ver a profundidade da forma que eu explico, elas mudam completamente a visão delas sobre dependência. Leonardo, cara, que assunto palpitante e forte. Principalmente você contando da sua história, você falando dessas experiências, indo tão a fundo nesse assunto que é muito polêmico e que, sem dúvida alguma, muita gente conhece alguém que passou por isso e passa por isso. Exato. Então, acho que é muito importante. Aliás, eu vou deixar o contato do Leonardo Magueta aqui na descrição do vídeo para inclusive que muitas pessoas que estão nos acompanhando compartilhem esse vídeo Isso. para quem está precisando, Exato. conhecer um pouquinho mais também do trabalho do Leonardo, para saber um pouco mais sobre, essa especialização aí em atendimento a pessoas com dependência química, dentro da psicanálise, dentro Isso. da psicoterapia. Muito legal e eu acho assim, a gente conversa aqui no Vitrine Alternativa, fala de ideias, inspiradoras, de inspirar as pessoas por meio das histórias contadas.
eu acredito que, sem dúvida alguma, você é uma história inspiradora, Com Leonardo. certeza. E que ajuda hoje, por meio do seu trabalho, a movimentar a vida e salvar a vida de muitas pessoas. Deixa eu contar uma coisa rapidinho. Claro, fica à vontade. Quando todo esse processo começou, em 2005, eu me internei, saí, me internei de novo, e aí eu decidi morar na clínica. Eu falei, não, vou morar aqui, vou ficar aqui, vou aprender todo esse processo. Aí voltei para casa, e aí dei um tempo, sabe, de trabalhar com isso, né? Eu só trabalhava com isso nessa época. Uhum. E aí meu pai falava assim para mim, vou te contar uma coisa, cara. Olha só que loucura, e une todas essas histórias. Deus te deixou viver o inferno. Deus te deixou ir até lá e sentir isso na pele. Sabe para quê? Para que você possa salvar as pessoas de lá. Você sabe como sair de lá. Você entendeu como é o processo de sair do inferno e voltar a viver a vida. Então, faça isso da melhor maneira possível. E hoje, e nessa época eu ficava, tá falando isso aí pra eu ficar internado. Não quer que eu volte para casa. E hoje eu atuo nesse campo de todos os meios possíveis. Eu perdi as contas já, André, de quantas vidas eu salvo, de quantas famílias eu salvo, de quantas pessoas eu consigo orientar. Ó, é internação. Não, não é internação. Vamos fazer um tratamento ambulatorial. A gente consegue. Ó, é internação compulsória. Se a família não fizer, seu filho vai morrer. Esse é o maior ato de amor que você pode ter pelo seu filho. Ele perdeu a tomada de decisão dele. Ele vai morrer ali. Aí a família entra. Então, assim, fantástico. Eu falo que a produção do meu trabalho é a vida. Leonardo, parabéns pelo seu Obrigado, trabalho. Eu só querido. posso dizer isso. Parabéns pela sua Obrigado, história, obrigado. que é uma história que, sem dúvida alguma, inspira. E eu fico muito feliz. E é bacana quando a gente entra numa vibe de passar informações, passar a história das pessoas, contar histórias inspiradoras, tentar promover no meio de um mundo que é só notícia ruim, sabe, é tragédia. Exato. Quando a gente traz essas histórias, eu fico muito feliz em realizar, porque o objetivo nosso do Vitrine Alternativa era justamente esse. Legal. Muitas vezes você não tem um espaço para ter para contar a sua história. Exato. E a gente tá contando essa história e propagando essa história Sim. para muita gente. Então eu queria agradecer demais, viu, Eu que Leonardo? agradeço. Foi muito legal. De fato, espero que, por meio desse podcast, desse episódio do Vitrine Alternativa, a gente consiga inspirar outras pessoas e dar luz na vida de muita gente, viu? Obrigado Legal. demais. Eu vou te falar, você vai ter que voltar de novo, cara. Bora. Bora que Que não esse tem assunto aí como. dá pra gente, nossa, ir Não. longe de todos os jeitos que você possa imaginar, cara. Cara, É bem demais. legal. Demais, demais. Legal. Obrigado, viu, Leonardo? Eu que agradeço, André. Obrigado pela participação aqui no Vitrine Alternativa. Eu acho que é um conteúdo aí que é até necessário nesse Sim, tempo, né? A gente vive um século maluco, com certeza. muita informação. Hoje não é só dependência de droga, existe dependência de jogo, de Que a tigrinho, gente nem entrou nesse assunto, hein? dependência de outras áreas. Então, é um tema que pode ajudar muitas pessoas, pode salvar não só a vida do dependente, salvar a vida do dependente e daquelas pessoas que estão ao redor. Obrigado mais uma vez. Imagina, eu que agradeço demais esse bate-papo com o Leonardo Magueta. Como eu disse, então, nós vamos deixar aqui na parte de baixo, na descrição do vídeo, todos os contatos do Leonardo, para quem quiser consultar, buscar mais informações, tirar dúvidas também. O Leonardo, acredito, está à disposição, né, Leonardo, para responder Com certeza. fazer todos os esclarecimentos necessários em torno desse assunto. Eu queria aproveitar e já pedir para você também deixar o seu like. Você ainda não se inscreveu no nosso canal, no Central Podcast, vai lá, se inscreva. Toda semana tem uma novidade, tem um episódio do Vitrine Alternativa para justamente seguir com esse objetivo nosso, que é dar voz às pessoas para contarem histórias, histórias inspiradoras, mostrar o seu trabalho, um pouquinho de trabalhos que fazem a diferença. Esse é o nosso objetivo. Eu tenho certeza, mais uma vez, que a gente cumpriu muito bem. Obrigado, gente. Mais um episódio do Vitrine Alternativa ficando por aqui. Fique ligado. Como eu disse, toda semana tem novidade dentro do nosso canal Central Podcast. Se inscreve, deixa seu like, deixa seu joinha e participe com a gente também, deixando seu comentário, tá bom? Gente, obrigado. Até a próxima.